Salve, 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 fiel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto, vai Corinthians. Hoje tem Corinthians e Portuguesa, 6h30 da tarde, Pacaembu. O saudoso Pacaembu, a saudosa maloca, que tá caro, hein? 160 conto o ingresso. Ô, Federação. Tá difícil, hein? O povão não aguenta, não. Aí os mandatários da partida aí tem que ver isso aí, R$160 o ingresso. Salto o ombro à cabeça e não se mexa. Absurdo, fora da realidade brasileira, cobrar R$160 o ingresso. Vamos ser sinceros. É surreal. Surreal. Porque não é só o ingresso e nem todo mundo pode pagar R$160 o ingresso. Gente, é mais de 10% do salário mínimo. A gente tá falando em R$160 o ingresso, o cara tem condução. Para ir voltar, gasto por mais 20, já são 180. Pra ele não tomar nem um copo d'água lá. Se ele tomar um refrigerante, se ele tomar uma água, tomar uma cerveja, e comer uma pipoca lá, que seja, comprar um doce para comer, ele gastou mais R$200. Para um jogo de futebol, gente. Se for ele e o filho, por exemplo, são R$320 só de entrada. Aí você coloca mais 30 de condução, pelo menos. Dependendo de onde o cara morar. Seja 20, vai. São R$340. Se você vai com uma criança, é claro que ele vai comer. Um adolescente. Você vai gastar mais de R$400 um jogo. Poxa, não é todo mundo pode gastar R$400 numa partida. E se for em 3 pessoas, então? Aí vai deixar o fígado lá. 480 pau só de ingresso? É sério isso? Um terço do salário mínimo só de ingresso? Federação, acordar pra vida aí, né? Pelo amor de Deus. A gente vai falar já sobre o acerto que avança e o João Pedro realmente vai renovar. Volto a dizer, né? A gente está seguindo a linha da diretoria vem colocando aí que manter o time já é um reforço nesse momento. Então a gente trata isso dessa maneira, como reforço caseiro. É clique, não. Eu estou explicando o que é bem antes. Legal? A gente vai falar sobre alguns detalhes e também que tem pré-jogo e o Bidon não deve voltar ao Brasil. Calma, eu vou explicar o que é. Fica aí com a gente que a gente vai explicar tudo isso. Fechou? Então é isso aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário e deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá com problema no nome, cara? Você tá com problema no nome? E tá difícil limpar, né? Cara, é difícil. A gente sabe disso. Então, eu tenho aí um recado do meu amigo Thales. E funciona, Marcão? Funciona. Ativado, seu nome está no Serasa, no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito. Você não tem dinheiro para pagar sua dívida. Qual a alternativa hoje para você voltar a ter o seu nome limpo? Eu apresento a você o nosso trabalho de reabilitação de crédito. Nós vamos entrar com um processo para retirada dos apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito. Você volta a ter o seu nome limpo e o seu score é restaurado. Aqui, toda a estrutura está pronta para poder te atender, para poder resolver a sua situação. Você precisa de uma empresa de credibilidade, você precisa de uma empresa que tem histórico e nós temos isso para você, tá? Você que tem a necessidade de resolver a sua situação, chegou o momento, chegou a hora. É só chamar aí, curte, segue, compartilha com seus amigos que também estão com o nome negativado e precisam resolver a sua situação. É isso aí, Thales, valeu. Bom, se você está precisando resolver, pode, sem medo algum, falar com o Thales. Ele resolveu o meu problema. Então, estou falando por experiência própria, tá? Ele vai te explicar como funciona. Realmente, ele resolveu. Estou com um score de, acho que 700 já. Estou com um score bom, né? E a gente tinha aí também problema no SPC e Serasa. Então, corre lá e coloque no seu WhatsApp 11 982997829. Fala com o Thales, fala que é amigo da gente.
Falou, vi lá no Marcão e tal. Falou que resolveu o problema dele. Como é que funciona isso aí? Ele vai te explicar tudo. Legal? É isso aí. Tem outro recadinho para você, mas daqui a pouco a gente entrega. Bom, vamos por partes, né? E o João Pedro vai renovar? Desculpa, gente. O zagueiro de 19 anos, que agora, né, ao que tudo indica, é o novo titular da zaga do Corinthians, está muito perto da renovação. O Corinthians vai estender o seu contrato, né? E eu acho legal essa preocupação em valorizar o jovem João Pedro. Por quê? Porque isso só mostra que o Corinthians tem condições, né? Além de revelar bons jogadores, por que não mantê-lo aqui, né? E isso é uma das coisas importantes que o Corinthians tenta, tá ok? E o projeto do João Pedro deu certo. Ele foi emprestado alguns meses, ganhou rodagem. Primeiro ele foi ganhar um pouco de experiência no Ceará, né? Chegou lá, ganhou a posição, foi importante, né? E cara, essa rodagem de 6, 7 meses que ele ficou fora do Corinthians foi muito interessante. O João Pedro tem 21 anos, gente. Desculpa, falei 19. E agora, o João Pedro tá pronto. É um zagueiro pronto para jogar no Corinthians, né? E vem mostrando aí isso a cada jogo, vem se firmando na zaga. Ele que tem um contrato válido até o final de 26, né? E agora já a renovação vai se estendendo e deve ser até 29 o contrato dele, tá? João Pedro tem 21 anos e o próprio Augusto Melo já declarou que quando ele foi emprestado, o João Pedro foi realmente para ganhar essa rodagem e é um projeto que mais alguns jogadores entrarão nesse circuito de empréstimo, ganhar rodagem e voltar para jogar no Corinthians, né? E é isso. Então, já há conversas, as conversas estão bem adiantadas. E o João Pedro foi um dos destaques, né, em 24, da Copa São Paulo Júnior. O contrato dele termina em 31 de dezembro de 26, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, tá? No time profissional, o João Pedro já soma 10 partidas e tem 3 empates e um gol anotado. E o João Pedro agora vai ter um aumento salarial e tudo indica que o contrato será estendido até 2029. Tá certa a diretoria. Por que tá certo? Porque assim o Corinthians evita, né, o desgaste. Porque, entenda uma coisa, 26 está logo ali, gente. Aí fica numa situação que você é obrigado a vender o jogador rápido para não perder o jogador. Essa é a questão da renovação. Se não renova agora, perde o jogador, né? Aí o moleque estoura a boca do balão. No meio do ano, você é obrigado a pensar em vender o cara rápido. Se você não vender, você tem que vender no final do ano. Não vendeu, você já tá na roça, que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Em 26 é logo ali. Tá certinho a diretoria. E ele volta, o Augusto volta a enfatizar. Ele fala se houver reforço, ele vai atrás, se houver necessidade, mas há necessidade. Mas a verdade é aquela coisa: o Corinthians não tem o que fazer nesse primeiro instante. Deve fazer contratações ao decorrer do ano, provavelmente na próxima janela, mas nesse momento a ideia é tem um elenco montado, né? E às vezes sai uma peça ou outra e vai ter que ser suprido. Alguns jogadores saíram, mas eram reservas, mas outros ainda devem sair. Essa é a grande verdade. Né? O Corinthians, segundo o presidente, caminha a passos largos para uma equação financeira e também no futebol que nos dará alegria, segundo Augusto Melo. E ele segue dizendo sobre o João Pedro que as conversas estão bem adiantadas, que estão evoluindo bem, o staff do jogador entendeu o projeto
E assim o João Pedro deve renovar e ficar aí com um contrato longo, sem com que o Corinthians fique desesperado para a venda do atleta. Então, por que você está batendo nessa tecla desde ontem, Marcão? Porque é importante. Porque senão, sabe o que vai acontecer, gente? Chega no meio do ano, o Corinthians vai ter que correr para vender ele. E aí os times europeus, sabendo da situação financeira do Corinthians e sabendo da situação contratual, os caras começam já a barganhar. Olha, vale 30, dou 15, 10, 8. Não, você tá louco. Então tá, vou aguardar mais um pouco aí. Aí chega no final do ano, e aqueles 10 estão de pé? Ah, não, agora é 4. Por quê? Porque ele sabe que no meio do ano o jogador tá livre para assinar pré-contrato. E o próprio empresário sabe disso. Então, o Corinthians tem que correr mesmo para evitar ter que negociar jogador às pressas e aí deixar de ganhar dinheiro. Porque você negocia. Já negocia com o Pires na mão pela situação financeira do clube. E aí fica, além do Pires na mão, pressionado contra a parede por causa da questão contratual. Marcão, mas é o final de 26, né? Em dezembro do ano que vem ainda, Marcão. Só que a lei, né, vale lembrar, que a partir de junho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça. Então, se você analisar friamente, o Corinthians tem 2 janelas. Assim, sem riscos, entre aspas. Ele pode falar, não vou vender. Agora, se renova até 29, a história muda. Os caras vão ter que sentar para negociar. Então tá correto. Tem que preservar. O jogador é jovem. Detalhe, já vem chamando a atenção de empresários. Não se surpreendam se chegar proposta no meio do ano. Tá? Não se surpreendam. E o Bidon realmente... Inclusive o Bidon, já falando rapidinho do Bidon talvez nem desembarque no Brasil já da seleção. Fique na Venezuela já para encontrar com a delegação do Corinthians lá na Venezuela e assim evita o desgaste da viagem, né? Porque ele estará à disposição da seleção até o dia 16, se eu não me engano. O jogo é dia 19, então é mais fácil ele já ficar lá do que voltar ao Brasil e depois fazer outra viagem com o jogador. Há essa possibilidade, há essa programação que deve rolar, a gente vai falar depois sobre isso. Legal? Então inscreva-se no canal, deixa o like, o comentário. Mais tarde tem pré-jogo, Corinthians e Português e o nosso tradicional pós-jogo. Fechou? Tamo junto, sempre. Vai Corinthians. Valeu, fiel.